Fazer mais uma chamadinha aí. Bom, boa noite, pessoal. Então, vamos aí para mais uma aulinha de Química Industrial 1, cadeirinha de quarta-feira. Essa cadeira é uma cadeira ainda dentro do nosso currículo velho, né? Ou seja, média 6, isso é importante. Bom, vamos começar então pela aula passada, vamos dar um breve feedback. Peraí, deixa o professor compartilhar aqui a tela. Vamos lá, compartilhar a nossa tela. Ok. Então, vamos para o que viemos, né? Então, pessoal, todo mundo aí assistindo a tela, tranquilo? Tá boa a transmissão? Estão conseguindo me ouvir? Sim. Tá ótimo. Então. Sim. Ótimo. Qualquer coisa, vocês, por favor, aí, podem gritar aí, viu? É porque vocês estão na casa de vocês que vocês não podem falar, viu? Vocês podem chamar. Ô, professor, não entendi. Tá, vamos para a aula, sexta aula. Todo mundo fez, né? Muito obrigado. É importante a avaliação institucional, tá? É a oportunidade que vocês têm aí para deixar a opinião de vocês. Claro que tem algumas perguntas só que são padrão, né? Mas tem um último campo lá para te fazer, né? Um comentário a par, ou um pedido a par, ou uma crítica positiva, negativa, o que for, né? Eu acho que é importante, tá bom? E há pouco eu estava conversando com o Alejandro ali, com os colegas presentes, a Juliana, quem mais? O Cristiano, acho que também estava. Eu me surpreendi positivamente, ficou muito bom os negócios, as ideias de vocês, teve umas coisas assim bem interessantes. Vai ser bem bacana. Então, vamos aqui, vamos passar um pouquinho sobre cada um, né? Então, a gente pega aqui o Cristiano e o Alejandro. Eu dei o feedback já para vocês, tá? E é importante que vocês compartilhem, né, entre a dupla, né, o que foi colocado, né? Mas então essa aqui foi a ideia de negócio dele, né? Então, deles, né? A empresa especializou-se em maneiras eficientes e baratas de analisar tratamento de água, dieta, ET e caldeira de micro, pequena e grande empresa. Dessa forma, você pode terceirizar seu serviço de coleta de amostra e análise de águas, reduzindo assim o custo total da empresa. Nosso serviço será de grande ganho para a sua empresa, podendo reduzir custos com mão de obra, laboratório, material de coleta, material de análise, entre outros. Estará tudo junto num só preço. Nosso laboratório de análise físico-química conta com licença em metro e temos ISO 17025 e possuímos os equipamentos mais modernos disponíveis no mercado, além de técnicos treinados para coletar as amostras de água direto da sua empresa. Nossos técnicos possuem total condições de coletar as mais diversas amostras em todos os pontos necessários à sua necessidade. Nossa empresa está presente nas principais redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, contando com técnicos disponíveis 24 horas por dia online para te dar assistência no que for necessário. Os custos iniciais para a nossa empresa serão a construção do laboratório físico-químico de água, compra de equipamentos, vidrarias e reagentes, locação de carro, material para coleta e armazenamento de amostras de água, sendo que os lucros serão obtidos pelas análises feitas. Para um futuro próximo, a empresa pretende expandir seu leque de testes, fazendo análises microbiológicas da água e atender uma gama maior de clientes, como redes de hotéis, motéis, lavanderia, entre outros, que necessitem de análise com menor frequência.
também com parcerias comerciais poderá implantar um modelo de venda de insumos para tratamento de águas. Muito bem, essa então foi a ideia de negócio do Cristiano e do Alejandro, né, que provavelmente partiram do Canvas. Né? Mas então, só uma pergunta para o Cristiano e para o Alejandro. O negócio de vocês, então, é prestar serviço de análise, isto? Isso, professor. Inicialmente, sim. Tá, perfeito. Algum de vocês já trabalham nesse ramo? Nós fazia análise de água, de caldeira, ali em Arroio, mas depois que o laboratório nosso pegou fogo, as análises foram começadas a ser mandadas para Uberlândia, por isso foi a ideia. Quem falou foi o Cristiano. Isso, fui eu, professor. Ah, entendi. Hoje vocês mandam para Uberlândia. Sim. Não, daí realmente fica caro, né? E vem cá, e como é que a amostra chega lá? Ela não sofre muita interferência? Olha, nunca foi feito um comparativo com outro, mas com certeza deve sofrer, porque vai com os fretados, né? Transporte fretado. Pois vai, fica bem caro mesmo, né? Qual é a empresa mesmo, Cristiano? A BRF. BRF. Vai para Uberlândia. Uma vez eu trabalhava numa empresa que nós fizemos uma proposta corporativa para atender essa parte de caldeira e torre. Não era BRF, era Marfrig. Puxa vida, precisa ver as bibocas que eu fui, cara, para coletar a amostra e para poder fazer um orçamento, fazer uma análise de custo, né? Meu Deus, cara, fui em frigorífico, Roraima, Tocantins, Alagoas, nossa, viajei o Brasil todo só para coletar e fazer essa proposta, né? Provavelmente é nesse nicho que vocês estão, é isso, Cristiano? É uma empresa corporativa que presta serviço, certo? Professor. Hum. É uma empresa que presta serviço para outros. Sim. Como é que é o nome dessa empresa, Cristiano? Nós não pensemos ainda nisso. Não, eu digo da empresa que presta serviço para ti lá na BRF. Não, como assim, professor? A ideia que vocês tiveram foi porque na empresa que tu trabalha, depois que pegou fogo, vocês mandam fazer análise em Uberlândia, correto? Sim, mas no laboratório da BRF em Uberlândia. Ah, entendi, não é... Da própria BRF. Entendi. Então, as análises que vocês fazem é essas aqui mesmo, água, ETA, ET, caldeira, isso? Isso. Tá ótimo. Olha, não é alimento que vocês fazem. Não, nós fazia isso e rações. Uhum. Só que depois que aconteceu isso, nós ficamos só com a parte de física de ração. Ali Tá. Entendi. E a parte de química foi tudo para Uberlândia. A parte química de ração foi para Amaral e essa parte de água foi para Uberlândia. Entendi. Perfeito. Ficou tudo pedido porque para causa da demanda. Sim. Perfeito. Não, é excelente, excelente. Muito obrigado pelos esclarecimentos. É importante, por que eu estou instigando vocês? Porque a atividade de hoje do TDE vai ser vocês justificarem o negócio de vocês, depois eu vou dar mais detalhe, mas é justificar o negócio de vocês com base, né, para um investidor colocar dinheiro no negócio de vocês. Entendeu? Então, para ter alguém investindo no negócio de vocês, o cara precisa ter maior dimensão do que de fato vocês vão entregar. Não só em si o grande presente, né, a grande proposta de valor, mas hoje o que se tem, né,
quais são os dados de mercado, quais são as possibilidades de ganhos reais para que um investidor possa dizer, não, vale a pena, esse negócio é promissor, né? Então, agradeço muito a participação de vocês aí, tá bom? Bom, agora vamos passar para a Joselane e a Juliana. Foi bem legal, elas colocaram, inclusive, o Canvas. Não era preciso, tá, pessoal, colocar, mas elas fizeram isso, agradeço muito, acho que ajuda bastante na compreensão, né? Aqui, eu acho que vocês também se inspiraram no material que eu postei lá, tá errado, né? Daí eu mudei na aula, não foi isso, Juliane? Josi e Juliana. Professor, fiz na base do seu. Isso, é porque a comissão, lembra que na aula passada eu falei comissão não é receita, é custo, né? Tá. Não, mas tranquilo, não descontou nada, tá? Só para a gente reforçar. E foi bacana porque depois aqui, ó, para te ver, né, que o negócio tem uma lógica, né, envolvido, que mesmo colocando como fonte de receita, tu reconheceu aqui que a comissão é uma fonte de custo, né? Sim. Então, parabéns, valeu, ótimo. Então, o empreendedorismo tem se tornado um segmento crescente. Gerenciar seu próprio negócio é um sonho cada vez mais possível. A JJ, gostei do JJ, tia, olha aí, a cosméticos, ó, pegou o negócio. Irá atuar no desenvolvimento e fabricação de cosméticos para empresas, lojas e influencers que desejam ter sua própria marca, para que você possa se dedicar unicamente às vendas e ter um maior poder assertivo do mercado. Atendemos desde pequenas até grandes demandas, seja com o nosso produto pronto ou em seu novo projeto. Ter sua linha de cosmético está mais fácil do que você imagina. Ficaremos responsáveis pela criação da identidade visual, desenvolvimento de rótulos e embalagens. Você receberá todo o material finalizado e pronto para o setor de vendas, caso desejar. Caso desejar, também podemos ficar responsáveis pela parte de vendas dos produtos do cliente empreendedor. Os mesmos serão vendidos através de nossas lojas físicas e sites. Havendo em sites, serão entregues através de correios, aonde não teremos custo com entregas. Quais serão nossas despesas? Os custos da fabricação, compra de matéria-prima, custo com comissão, via nota fiscal e divulgação. O prazo para finalização do produto cosmético varia apenas de 20 a 30 dias. Além disso, com eficiência, possuímos um controle unificado de estoque, garantindo que você nunca ficará sem produto para comercialização. A divulgação será feita via mídias sociais, como Facebook, Instagram, e usaremos influências de área de maquiagem para divulgação dos nossos produtos. Esta é a melhor oportunidade para você inserir em um dos mercados mais seguros e que mais cresce do mundo. Entre em contato conosco e um dos nossos especialistas retornará oferecendo o suporte necessário para a produção das mais variadas linhas cosméticas personalizadas especialmente para seu tipo de negócio. Bem legal, bem isso que era para fazer, vender, bem a ideia. Joselane e Juliana, me ajudem aqui, ver se eu entendi bem. Então, o negócio de vocês é terceirizar a produção, certo? Vocês produzem... Opa, olá, Juliana. A Juliana já estava aí. Opa, o que aconteceu? Deve ter caído. A Daniela não entrou ainda? Ok, vamos lá, vamos voltar de novo. Opa. Entrou aí? Ô, prof. Opa, tá. Gurias, abram o áudio aí que eu tenho uma perguntinha para vocês. E digam, o negócio de vocês, então, é terceirizar a produção, é isso? Isso, correto. Correto. E daí vocês também vão ter loja física, vocês vão ter a marca própria também. Sim, é que
Pode A falar. gente tá sempre nesse mundo de Instagram e olhando essas marcas de maquiagem. Daí a gente quis inventar a nossa. Tá bom, que bacana. E vem cá, me diz uma coisa. Vocês já trabalham nessa área, alguma de vocês? Não, 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 só usam. só usando. Bastante. Mas tá bom. Não, Agora a gente vai fazer para usar. ótimo. Não, não, bem legal, bem legal. É bem assim mesmo. Parabéns, tá? Ficou bem, bem bacana. Né? Entenderam ali a questão da comissão só para a gente fazer a troca. Ok? ok. Então tá. Bom, na mesma linha que eu falei com os gurias ali, tá? A ideia, então, é que a gente busque um pouquinho mais de dados para depois vocês justificarem para o empreendedor o investimento, tá bom? Então, vamos adiante. Fernando e Fabiano. Obrigado, gurias. Nossa empresa está voltada à análise química de resíduos de agrotóxicos em alimentos e água. O foco principal da nossa prestação de serviço é as grandes empresas do Brasil e órgãos regulamentadores, como, por exemplo, a Anvisa, formando parcerias com fabricantes de pesticidas e fabricantes de insumos químicos para as melhores análises e laudos mais precisos do mercado. O laudo emitido pela nossa empresa tem um custo 15% a menos em relação às análises disponíveis no mercado, através de parcerias é possível o fornecimento de um laudo mais barato e com melhor qualidade. Trabalhando com equipamentos de ponta para ter a precisão dos laudos e uma exatidão nas análises de até 100%. Nossos produtos estão regularizados para ter mais precisão em amostras provenientes tanto em lavoura quanto em açudes, rios, barragens de empresas de grande a baixo porte. Pois o importante da empresa é proporcionar o melhor trabalho técnico. Aliado a isto vem o crescimento da empresa e o cliente tem a certeza de não estar contaminando seus produtos comercializados pelas suas propriedades. Nossos canais de contato são o site, rede social e comerciais de TV. Vamos trabalhar com agendamento, tanto por e-mail e por telefone comercial da empresa ou telefone pessoal, caso ocorra algum problema na empresa, que foi contratada pelos químicos Fernando Martins e Fabiano Franco. Aqui pode ser a dupla FF, né? Tinha o Cosméticos JJ, aqui pode ser o FF, né? Estamos no ramo para poder proporcionar o melhor trabalho, o menor custo para a sua empresa e juntos crescermos para melhorar a qualidade dos alimentos e água de sua empresa. Ok. Fernando e Fabiano, se vocês puderem abrir o áudio aí só para fazer uns questionamentos aí. Então, a empresa de vocês vão prestar serviços de laboratório, né? Vão fazer análises exclusivas para identificar pesticidas ou agrotóxicos, é isso? Isso. E vem, Kátia, de onde é que saiu essa ideia? Conta para nós. Eu faço estágio no LACEN e eu trabalho na área de contratantes. Eles fazem análise de agrotóxicos em água e alimentos. E a procura é grande. Quem falou foi o Fernando? Isso. Na verdade, a gente faz, eles fazem, na verdade, mas é coleta de água para o programa do Ministério Público e também de alimentos em parceria com o Ministério Público, Anvisa, tem programa também com a SEASA. E o volume de análise é bem grande. De água é maior que de alimentos. Desculpa, não entendi. Cortou, Fernando. De água é maior que de alimentos. De água é maior do que alimentos. E quantos analistas trabalham lá contigo? O responsável por fazer as análises de água é só uma pessoa, que é um ex-aluno da UBRA até. Ah, que legal! Quem é? O Mazur? Não, o Cleiton. O Mazurquete trabalha lá também, não?
Não sei, quem trabalha lá é o Pocos, mas ele é da Física-Química. Perfeito, Pocos. Entendi, que legal, cara, legal. Então tá, obrigado. Fabiano, quer falar alguma coisa? Não, tá tranquilo, já o colega respondeu todas as perguntas, já tá tudo feito. Que legal, bem interessante o negócio de vocês, hein? Então tá, muito obrigado aí, rapazes, vamos adiante. Próximo. Daniela e Carla, né? Vamos lá. A Felicitas é uma empresa familiar com valores atribuídos nos quais se destacam o meio ambiente e o cuidado natural da pele, além da produção de aromatizadores para ambientes. A matéria-prima é dividida em vegana e orgânica e natural. Porém, todos são cruelty-free, ou seja, não testados em animais. Óleos essenciais são utilizados em sua fabricação, tanto na linha de cosméticos, quanto na linha de aromatizadores, trazendo assim, além de beleza e bem-estar, produtos que também são terapêuticos, sendo que já é comprovada a eficácia dos óleos essenciais na saúde física e psíquica das pessoas. Nossas embalagens são sustentáveis sem nenhum ou muito pouca utilização de plástico. Nelas são utilizadas vidro, madeira, cortiça, além de tecidos em algodão. Nossas vendas são através de plataformas digitais, como Facebook, Instagram e em lojas virtuais, além de feiras em praças e parques. Também temos o projeto de incluir os produtos Felicitas nas estéticas e salões de beleza. Parcerias com os salões de beleza, com o produto Spa dos Pés, bem como os fornecedores de matéria-prima e pessoas que trabalham com artesanato. Custo. Felicitas tem sede própria, sem custo de locação, havendo apenas as despesas mensais de água e luz, reposição de matéria-prima, conta com mão de obra qualificada, distribuição do produto para a região metropolitana com frete gratuito, e para fora dessa região a entrega é feita via Correios, sendo assim somente o custo da gasolina é contabilizado para o deslocamento. Bom, Daniela e Carla, vocês podem abrir. A Daniela não está, né? A Dani não estava, pessoal. Não sei o que aconteceu. Tá, não tem problema, mas acho que tu pode responder por ela, né? Posso? De onde é que saiu a ideia? Gostei, vocês usaram uns termos diferentes ali, né? Free, não, é que assim, de saúde física e psíquica, já interessante. É que eu sou meio dessa vibe, assim. E, na verdade, a Felicitas já existe. Opa! Tá bacana. Poucos meses, mas ela já existe. Ela é uma parceria minha com as minhas irmãs. Somos 3 meninas. Aí deu essa arte aí. Olha aí, mas que bacana. E te ajudou a pensar melhor o teu negócio, fazer o campo? Muito, muito, porque aí química só quer mexer e misturar e fazer teste, né? E não pensou nessa parte mais, como vai dizer, comercial e técnica, mais vista a gerenciamento de negócios. Eu nunca tinha pensado nisso. Embora eu tenha pensado em ter uma empresa, nunca pensei em assistir nada ou ler mais sobre gerenciamento de negócios. Então, com o Canvas, que eu não conhecia, e eu estava confundindo com o Canva, que é de fazer, né, convite, apresentação. Aí eu fui ver o que era o Canvas, aí eu comecei a pesquisar, e aí apareceu um monte de vídeo de empreendedorismo, e aí eu comecei a ler. E aí, sim, eu já aprendi bastante só nesse trabalho. Que legal. Olha, fico muito feliz. E isso já valeu já valeu pela aula. Pessoal, olha só, obrigado, Carla, pelo teu aí.
Pessoal, isso me ajudou muito, me ajuda muito até no fechamento de clientes, tá? Então, o professor tem uma empresa, eu presto serviço, né? E, às vezes, nem o empresário sabe muito bem o que ele quer, sabe? E quando tu propõe esse canvas, tu começa a questionar ele, começa a abrir um universo de possibilidades, tá? Então, assim, muito embora essa é uma ferramenta muito utilizada pela administração, pela área mais de marketing, mas nós, como químicos, como engenheiros, a gente tem uma condição muito, muito favorável para a gente conseguir ter essa visibilidade melhor do que é um negócio, né? O Canvas, ele te traz, que nem eu falei para vocês, ele te apresenta um panorama a seguir em uma folha A4, por exemplo, né? Então, isso é uma coisa que é uma das facilidades dessa ferramenta. E muito obrigado aí pela participação das meninas aí. Bom, a Karine e a Débora, da mesma forma, eu acho que eu induzi 2 trabalhos a botar comissão como fonte de receita, viu? Então, por favor, tá, pessoal, corrijam isso lá na apresentação, que o professor colocou. Comissão entra como custo, tá? E não como fonte. Eu vou ter que trocar essa apresentação. Alguém, por favor, coloca lá na sala de dúvidas lá, pede para mim colocar a apresentação atualizada para que vocês tenham o material finalizado daquela aula e para que a gente não cometa mais esse errinho aqui. Que coisa boba, mas a gente tem que sempre pensar, alguém vai estar vendendo para ti, ok? Isso vai te ajudar a minimizar os teus custos, porque tu não vai ter que investir num vendedor, tu não vai ter que pagar os encargos dele, mas sim, ele pode entrar como parceiro, sim, mas essa parceria, ela também não vai ser free, né? Ele vai entrar na tua estrutura de custo, nem que seja com a comissão, né? Pode ser que ele te dê nota fiscal para isso te ajuda, contabilmente te ajuda, né? Porque te fornecendo a nota vai entrar como despesa, né? E isso ajuda a reduzir o teu lucro, porque sempre que a gente tiver lucro no nosso negócio, está sujeito a pagar o imposto, que daí varia aí de 11%, 12%, 17% até 27%. Então, dentro dessa linha aí, é fundamental que vocês compreendam. Então, comissão não vai entrar como receita, a não ser que que o teu negócio, daí a tua proposta de valor seja ser um vendedor, entendeu? Ah, não, eu vou ser vendedor. Ah, não, se tu for vendedor, qual é a tua fonte de receita? Bom, daí não vai ser a venda do produto, né? Tu vai vender o produto, sim, mas tu não vai ganhar o valor do produto, mas sim a comissão sobre a venda do produto, porque daí muda, né? Vou dar um exemplo. Tu vai abrir um negócio de comercialização de, sei lá, um serviço de motoboy, por exemplo. Tá? Daí tu vai colocar 10 motos para estar girando a cidade. Então, qual é a tua proposta de valor? É fazer teleentrega. Quem pode ser teus parceiros? Meus parceiros podem ser os motoqueiros, né? E pode ser essas food não sei o que aí, que tem delivery, várias empresas. E qual vai ser a tua fonte de receita? Vai ser um percentual em cima da venda, né? Daí sim, né? Que entraria. Mas eu espero que vocês, então, tenham entendido bem isso aí. Bom, vamos lá. A empresa desenvolve sua proposta de negócio voltada à venda de produtos para profissionais que atuam em farmácias de manipulação veterinária, como farmacêuticos e veterinários. A Base para Biscoito oferece aos profissionais a possibilidade de associação um princípio ativo medicamentoso em um biscoito, o que torna mais fácil ao dono do PET a administração do medicamento. Esses produtos podem ser, no mínimo, 15% mais baratos
que o mercado, possibilitando assim mais ganhos aos estabelecimentos farmacêuticos veterinários. Dentro da linha de atuação, podemos criar promoções aos estabelecimentos. Assim, na compra de 10 unidades de 1 kg de base, os estabelecimentos ganham 10% no valor final do produto. Nossos custos serão de fabricação, compra de ativos, embalagens, armazenamento, equipamentos para fabricação, auxiliares de produção, tendo os rendimentos da empresa obtidos pela venda do produto. É que eu só botei em vermelho para enfatizar que realmente a receita é só a venda e não a comissão, beleza? A divulgação do produto pode ser por mídia digital gratuita, utilizando das ferramentas Google, como sites, blog, e também divulgação pela rede social, Instagram e Facebook, além de possuir WhatsApp para contato direto. A disponibilidade de cartilhas com as possíveis diluições da base será um diferencial para garantir a qualidade de acordo com a maciez desejada do biscoito. Sendo um biscoito mais macio, diluído, indicada para animais mais jovens ou idosos, e um biscoito mais compacto, crocante para animais adultos. O mercado PET está em crescimento e nosso produto oferece às farmácias veterinárias facilidade na produção de biscoitos em formas, tamanhos e maciez variáveis, além de possuir palatabilidade, o que torna a medicação agradável ao paladar e olfato dos animais, tendo assim também uma maior aceitação do PET. Muito legal. Karine e Débora, vocês podem ligar o áudio aí para nós? Oi. 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 A Débora ou a Karine? Karine. Karine, a Débora não tá? Oi. Oi, gurias. Meninas, me diz aí, me conta de onde é que saiu essa ideia aí. Então, nós duas trabalhamos em farmácia de manipulação. E a gente vê que tem pouca farmácia de manipulação veterinária aqui na região. E... Qual é a região? Novo Hamburgo. Novo Hamburgo. E a gente viu que é caro a medicação diferenciada para os animais. E eu, no caso, eu tive uma cadelinha que estava bem doentinha e era bem difícil dar cápsula para ela, com comprimido, que dava no meio da comida, ela mastigava a comida e cuspia o comprimido. Aí, isso. É bem isso. Ele é bem mais caro, né, que a medicação normal, e aí a gente viu aí para fazer uma base mais barata para conseguir baratear o produto final. Mas vocês não produzem isso hoje na farmácia que vocês trabalham? Não. Tá. Aqui em Canoas tem uma farmácia de manipulação PET, bem interessante. Foi a primeira que eu tinha visto, eu percebi que era um negócio novo, né? E vocês falaram que aí não tem. Tem uma em Novo Hamburgo. Tem uma. Mas a ideia não é abrir a farmácia, mas sim fornecer a base para as farmácias. E daí esse biscoito ele vai ser assado por vocês ou ele não é assado? Não, ele é assado. No caso, a gente fornece a base e daí, no caso, o farmacêutico vai colocar a medicação e produzir o biscoito. A gente produziria só a base. Entendi. Tu entrega para ele a massinha prontinha, é só ele modelar. Isso, ele faz a manipulação com o medicamento e aí modela. Eles Que são bacana. Em vez de ele usar a farinha como meio, né, substrato, ele usa a farinha da massa, no caso. Isso, que a base, no caso, teria aroma e sabor para melhorar a palatabilidade dos animais. Que bacana, gurias, parabéns, viu? Bem legal também, bem legal, parabéns. Então, pessoal, agradeço mais uma vez aí a participação, né? 100% da turma fazendo atividade.
E o que nós vamos falar hoje, tá? Então, hoje a gente vai finalizar o assunto em empreendedorismo, tá? Vamos falar um pouco também do empreendedorismo corporativo. Vamos falar sobre inovação, ferramentas para gerar inovação, tá? E eu vou introduzir o tema desafio, tá? O que é o desafio? É aquilo que vai nos motivar para que na próxima aula, quando nós tivermos a aula prática, nós possamos estar prototipando, tá? Então, na próxima aula, nós temos a prática, não faltem, pessoal. Tá? Daí, a nossa prática vai ser uma prática que vocês vão realizar em casa, obviamente, cada um no conforto e na segurança do seu lar, mas vai ser uma aula prática onde, como toda prática, vocês da química, melhor do que ninguém sabem, vai ter que ter introdução, vai ter que ter a parte de materiais, vai ter resultados e, por fim, vai ter a conclusão. Só que nós vamos trabalhar em cima da definição de um desafio e prototipagem, ok? Muito bem, ok. Bom, então assim, pessoal, o empreendedorismo, tá? Só para a gente dar mais um reforço, material foi um material que eu peguei do professor Humberto Klock, tá? Material que fala um pouco mais sobre empreendedorismo, né? Então, a cultura, o empreendedorismo, a gente pode dizer que é a cultura do desafio. Não é a montanha que nos conquista, mas a nós mesmos, né? Empreendedorismo é a arte de fazer acontecer com motivação e criatividade, né? Ou seja, o empreendedor é um fenômeno cultural, expressão dos hábitos, práticas e valores das pessoas, sendo necessário esclarecer que o seu objetivo de estudo não é a empresa, e sim o empreendedor, podendo abranger as seguintes dimensões. Então, o que envolve, né, o empreendedorismo? A criação da empresa, a geração do autoemprego, ou seja, a partir do momento que tu cria o teu negócio, tu não é mais empregado, mas você está se autoempregando, ou seja, né, está buscando a sua autonomia. Intraempreendedorismo, vai ser quando o empregado assume a sua dimensão empreendedora, que é, digamos que é mais ou menos o que nós chamamos aqui, ó, né, de empreendedorismo corporativo. Então, quando a gente tem o empreendedorismo corporativo, a gente também pode estar associando ao intraempreendedorismo, né? E o empreendedorismo comunitário, que é o compromisso com o meio social, a ética e a cidadania. E, por último, né, o empreendedorismo em políticas públicas. Então, essas vão ser as 5 esferas onde nós temos aí a classificação do empreendedorismo, tá? O empreendedorismo, comparando, então, o empresário versus o empreendedor. O que é o empresário? É a condição jurídica dos indivíduos, do indivíduo que foi aos órgãos públicos e registrou uma empresa em seu nome, enquanto o empreendedor é a expressão de um conjunto de comportamentos que potenciam... Só um minutinho, pessoal, que eu acho que chegou gente lá. Grande Daniela, boa noite. Como vai a senhora? Muito bem. Então, essa é a diferença, né? Então, o empresário é aquela pessoa que vai ser um PJ, não quer dizer que o empreendedor também não vá ser um empresário, não é isso. Mas é no sentido de, né, tu entender que o empreendedorismo é uma expressão de um conjunto de comportamentos que potencializa a condição deste empresário, né, direcionando com mais eficiência rumo aos seus objetivos, né? Então, o grande desafio, né, que a gente, né, discute é o que você espera de você, né? Essa que é a questão.
Apesar de ninguém poder adivinhar se uma empresa vai ou não dar certo, o sucesso empresarial não é um jogo de azar, que depende do acaso. Se fôssemos compará-lo com um jogo, seria como um jogo de xadrez. Nesse caso, a vitória dependerá de suas habilidades de planejar e utilizar a estratégia. É bem isso mesmo. Né? Se tu mesmo tem, isso a gente chegou a já falar na última aula, tem um pouco do que de contar com a sorte, assim como o emprego, né? A pessoa conseguiu uma boa colocação no mercado, tem fatores de sorte, sim, mas a ideia é o quê? Tu minimizar ao máximo os fatores do acaso, né? Então, para isso, tu precisa planejar, tu precisa ter estratégias, que é uma das coisas que eu percebi que vocês conseguiram ter uma boa percepção de como se usa o Canvas, né? Porque o Canvas ele é bem intuitivo no seguinte, assim, ó, que ele faz tu pensar, né? Mas e como que eu vou fazer isso? Como que eu vou fazer aquilo? E o que eu vou ter de despesas, né? E quem vai ser meu cliente? O que é o que eu vou vender? Um produto? Vou vender um serviço? Né? Para isso eu preciso do quê? Né? Então, quando a gente fala, então, empreendedorismo, né, foi popularizado por Joseph Schumpeter. Esse, em 1950, ele é uma das peças central da sua teoria da destruição criativa, né? Segundo Schumpeter, o empreendedor é alguém versátil que possui habilidade técnica para saber produzir e capitalistas ao reunir recursos financeiros, organiza as operações internas e realiza as vendas de sua empresa. Empreendedor é alguém que sabe onde, quando e como chegar na busca de sua realização pessoal, da sua família, empresa ou comunidade. Uma vez definidos os seus sonhos, ele o projeta um horizonte futuro de aproximadamente 15 anos. Né? Então, isso é o que ele vai ter que estar enxergando onde ele quer chegar. Então, isso aí entra um planejamento. Né? Daqui 15 anos, o que eu quero? Nem sempre, para te ser um empreendedor, tu precisa sonhar em ser um gigante, né? Sonhar ser ter uma rede, né, de lanchonetes, como o McDonald's, ou uma rede de supermercados, ou ter uma rede de indústrias. Não, às vezes, tu empreender pode dizer, não, eu ter meu negócio, eu gerar um faturamento X, tu pode ter, né, esse universo de 15 anos, né, para ti sempre ajuda, né? Mas o empreendedor não é um sonhador inconsequente. A partir de sua visão de futuro, ele elabora todo um planejamento que permita criar as condições necessárias à efetiva realização dos seus projetos de vida, seja no aspecto pessoal, familiar, profissional, acadêmico ou empresarial. Neste momento, são estabelecidas as metas a serem alcançadas para daqui a 10, 5, 1 ano, meses, né, e até para o dia. Bom, então, o empreendedor, né, ele se destaca por ter a questão da iniciativa, visão, coragem, firmeza, decisão, atitudes, respeito, capacidade de organizar e direção. Né? Então, o que é ser empreendedor? Né? Daí tu vê o menininho ali, ó, tirando uma fotinho de um crocodilo, ele está, né, visualizando algo fantástico, né? Uma imagem extremamente bacana, e às vezes ele não se dá conta dos riscos que ele está sofrendo, né? Mas ele é motivado por algo. Então, por quê? Eu sonho com as coisas que nunca existiram e pergunto, por que não? Né? Então, a palavra de Bernard Shaw traduzem com força e elegância poética a essência do espírito empreendedor, enquanto a precisão acadêmica do estudioso Louis Philin define o empreendedor como a pessoa que imagina, desenvolve e realiza visões. Quaisquer que sejam as fontes de informação, sempre encontraremos a figura do empreendedor relacionada a alguém inovador, inquieto, criativo, planejador e sempre de olho no futuro. 10 mandamentos do empreendedor de sucesso. Isso aqui, mais ou menos, a gente já viu, né, dentro do que
a gente trabalhou no material do Sebrae, mas tem algumas coisinhas a mais. Tem iniciativa e curiosidade. Seja flexível nas metas e flexível na estratégia. Calcule os riscos. Persiga sempre a máxima eficiência. Comprometa-se com seus projetos. Estude o mercado, que é uma das coisas que eu vou estar pedindo para vocês. Estabeleça metas. Faça um plano de negócio, que vocês já fizeram. Desenvolva seu espírito de liderança e acredite em você. O perfil do empreendedor, então, o empreendedor deve focalizar o aprendizado nos 4 pilares de educação: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser. E com isso ser capaz de tomar a decisão certa frente à concorrência existente. Novas habilidades vêm sendo exigidas dos profissionais para poderem enfrentar a globalização com responsabilidade, competitividade, competência e autonomia. Então, busca-se profissionais que desenvolvam novas habilidades e competências com coragem de arriscar e de aceitar novos valores, descobrindo e transpondo seus limites. O futuro é cheio de incertezas, por isso é preciso refletir sobre habilidades pessoais e profissionais, criatividade, memória e comunicação. Então, mudanças socioculturais e tecnológicas que fazem repensar hábitos e atitudes frente a novas exigências do mercado, que é uma das coisas que a gente está vivendo esse ano, né, pessoal? Diferenciar-se dos demais, revalidar seu diploma pessoal e profissional, rever convicção, incorporar outros princípios, mudar paradigmas, sobrepor ideias antigas às novas verdades. Esse é o perfil do profissional que, trocando informações, dados e conhecimento, poderá fazer parte do cenário das organizações que aprendem das organizações do futuro, né? Então, essa questão da autonomia profissional, né, quando se persevera determinado aprendiz flexível, é quando se tem positivismo, organização, criatividade, inovação e foco, né? Então, para te conquistar, é aquilo que a gente, por exemplo, né, a questão do cara que trabalha em casa. Se tu não é um cara organizado, se tu não é um cara que tem foco, se tu não é uma pessoa que cumpre uma rotina, né, é difícil, pessoal. É o que a gente vê, muitas empresas, às vezes familiar, começam, mas as pessoas não se organizam, não cuidam das finanças, né, não dividem tarefas, não tem foco em estar sempre melhorando de forma contínua, né? E daí, às vezes, estabiliza um negócio que tem potencial, mas que acaba morrendo na casca, né? E isso vale, né, para esse momento de pandemia também, para aquelas pessoas que estão trabalhando em casa. Às vezes elas, né, não conseguem, né, acordar na hora que tem que ser, né, ter as refeições na hora que tem que ser, né? Então, tudo isso faz parte, né, de um olhar sobre o teu autoconhecimento, né, e a questão do empreendedorismo, ele precisa disso, né, dessa questão da organização, da criatividade, do foco, né, e de tu estar sempre reinventando o teu negócio. Agora, o empreendedorismo por necessidade e oportunidade. Então, tem duas situações, né? A motivação para iniciar uma atividade empreendedora é um dos temas relevantes, principalmente para se conhecer melhor a natureza do empreendimento em países em desenvolvimento. Então, a taxa de empreendedorismo por oportunidade reflete o lado positivo da atividade empreendedora no país. Essa porção de empreendedores é aquela que iniciou sua atividade para melhorar sua condição de vida ao observar uma oportunidade para empreender. Que é o que aconteceu, por exemplo, né, com muito motorista de Uber, por exemplo. Os caras, vou comprar um carro, vou ter meu negócio, ou seja, vou trabalhar para mim. É também um negócio, é uma ação de empreendedorismo, né, que veio mediante uma oportunidade. E a necessidade,
O outro extremo da atividade empreendedora é aquele que as pessoas empreendem diante de uma necessidade. Nesse caso, há o empreendedorismo como ferramenta para o desenvolvimento. Que é aquilo, por exemplo, o cara está velho demais, não consegue emprego, ninguém te emprega. Então, cara, tem que ter um negócio. E daí tu pega e parte, né? Parte nesse sentido. Começa como uma necessidade, por quê? Porque tu não consegue um emprego formal. Ou até tu consegue, mas tu acha que eles não te valorizam o quanto de fato tu acha que tu deve ganhar, né? É que nem assim, hoje em dia, o cara que se forma, né, um curso superior, vocês sabem que não é barato, né? Tu te forma para estar trabalhando por um salário de 3 mil reais, né? Se não até menos. E daí tu pensa, mas eu mereço ganhar mais. Por isso que nós estamos falando sobre empreendedorismo, por isso que nós estamos falando sobre as possibilidades que um químico industrial pode ter, não só de ser um empregado, mas também de pensar no negócio, né? Que isso é uma das formas que existe para vocês terem um retorno financeiro melhor. Então, só para a gente ter uma relação, né, proporção dos empreendedores, né, iniciais e estabelecidos que lançam produtos novos, né? Então, é diferente. Quando a gente fala de oportunidade, né, ou por necessidade, nem sempre tu está, por exemplo, uma startup, né, que a gente fala muito das startups, é o cara que bolou um negócio novo, criou um produto novo. Então, a gente vê aqui, esse dado aqui é de 2008, tá? Mas a gente vê que o Brasil ele tinha um baixo índice, né, de empreendedorismo nesse sentido, de criar novos produtos, né, que é o que as startups muito fazem, né? E a gente perde muito, né, para os demais. Chile, a gente vê que o Chile tem um potencial empreendedor muito grande. Agora aqui, ó, ele te traz um questionamento, esse de 2019, se você conhece alguém, né, que iniciou um negócio nos últimos 2 anos. Então, a gente percebe que é uma pesquisa, obviamente, a gente percebe que aqui está o Brasil, ó, que nos últimos 2 anos, que foi 18 e 19, nós tivemos aí um boom, em torno de 50% das pessoas que foram pesquisadas entre 18 e 64 anos, elas disseram que conhecem alguém que fez um novo negócio. Seria mais ou menos que nem eu perguntar para um de vocês, você conhece alguém que abriu um negócio nos últimos 2 anos? Né? Então, isso mostra que cada vez mais a nossa economia ela está menos dependente do emprego formal, mas sim de ações empreendedoras, né? De pessoas que viram empreendedores, que podem ser por necessidade, ou podem ser por, né, ou podem ser por oportunidade, ou até mesmo pela criação de um novo produto. Né? Então, sei lá, às vezes tu é estudante, vou dar um exemplo, né? As meninas aí da massa de biscoito, por exemplo, as meninas do cosmético JJ, ou os rapazes dos laboratórios. Então, qualquer uma dessas linhas, né, por exemplo, o laboratório IKEA de São Leopoldo, um laboratório de análises, né, de águas, começou por uma pessoa que é muito conhecida minha, amiga, começou na faculdade. Então, ela se formou, né, e iniciou o negócio dela, dando consultoria, e daí ela percebeu que havia uma necessidade por análise, ela criou o laboratório dela, e isso, claro, isso nós estamos falando ali dos anos 90, 95, 96, então tinha menos estrutura, né, na região metropolitana, então ela foi uma das precursoras. Mas por que eu cito isso? Porque muitas vezes o cara se forma,
Cara, tu tem um canudo na mão, tu tem as possibilidades que tu quiser, que tu imaginar, de tu ser responsável pelo laboratório, de tu criar processos, de tu criar novas empresas, de tu criar produtos, tu tem todas essas possibilidades. E tu tem um canudo debaixo do braço que te dá autonomia de tu não precisar de ninguém. Claro, precisa do teu trabalho, vai precisar de apoio, né? Porque sozinho tu não consegue. Mas onde eu quero chegar é que as oportunidades, elas existem e muitas vezes o que nos falta é a coragem, né? Então, onde é que entra todo esse embasamento que eu estou dando, né? Que tu não precisa arriscar, tu pode minimizar ao máximo os riscos trabalhando com essas ferramentas que a gente vem apresentando. Agora, o potencial tecnológico, né? Então, assim, dentro dos empreendimentos que são abertos, a gente vê que o Brasil, ó, em termos de novidade de produto e novidade de tecnologia, é muito baixo. Ó. O Brasil é péssimo. Olha o Chile, né? Produtos bem inovadores, né? E bem tecnológicos, né? Já a Índia, bastante tecnologia, porém pouca novidade. A Argentina, bastante novidade, pouca tecnologia, né? E o Brasil aqui, ó, mal pra caramba. Em 2008 não mudou muito. Agora, o intraempreendedorismo ou o empreendedorismo corporativo é a ação de estimular o empregado a se envolver em atividades de inovação na organização. De maneira geral, fomentar atividades empreendedoras no âmbito das organizações resulta em desempenho empresarial superior e em vantagens competitivas para as empresas, tornando-se uma habilidade a ser desenvolvida, constantemente desejada pelas organizações. Então, qual é a diferença do empreendedor e do intraempreendedor? Então, em termos de capital, em termos de estrutura operacional, em termos de poder de ação, em termos de fracasso parcial, né? Então, do empreendedor significa perder e do intra significa apenas o erro e realinhamento de projeto. Então, o intraempreendedor ele tem mais segurança, ele está dentro do... Né? Ele tem uma cultura que ele é subordinado, que orienta, né? Fracasso total significa falência, significa aborto do projeto e, no máximo, demissão. Liderança própria, subordinado a vários líderes corporativos, equipe, monta a sua própria, deve utilizar a já existente formada na empresa, salário relativo, dependendo do resultado do projeto, fixo e definitivo. Né? Razões do empreendedorismo. O empreendedorismo busca a autorrealização de quem utiliza esse método de trabalho, estimular o desenvolvimento como um todo e o desenvolvimento local, apoiando a pequena empresa, ampliando a base tecnológica, criar emprego, evitar armadilhas no mercado que está iniciando. Bom, então, em termos de empreendedorismo, é isso que o professor apresentou para vocês, tá? Então, na aula passada e hoje, então, o que a gente tinha para aprender sobre empreendedorismo é isso, é criar um novo negócio, tá? Ou criar um novo negócio dentro da própria empresa onde trabalha. Basicamente, né? Ele tem as outras dimensões do empreendedorismo, público, né? A do intraempreendedorismo que a gente viu, né? A questão de por oportunidade. Então, é importante vocês terem uma boa noção disso para que a gente possa, né, compreender para onde vocês, como futuros químicos, vão estar atuando. Bom, agora, inovação. Onde entram as competências de um químico dentro da inovação? Quando a gente fala de inovação, pessoal, a inovação não acontece por acaso. Tá? Digamos, por que tu vai empreender? Eu falei, eu estou sem emprego, então eu vou empreender. Sei lá, tu vai tentar tirar uma ideia de negócio, como foi o que vocês fizeram. Veja, vocês geraram um modelo de negócio baseados numa percepção de vida de vocês, uma percepção de necessidade, por isso que eu questionei, tá, mas de onde é que veio a ideia? Não, é porque eu já trabalho assim, assim, assado. Mas e
o que te levou a crer isso? Ou seja, vocês fizeram uma visão de negócio, estruturaram ela através de uma ferramenta e mandaram ver. Show! Mas vamos tentar entender um pouquinho melhor, né, como eu posso estar criando algo novo, como eu posso estar estruturando melhor o meu negócio com base numa percepção, que é uma das formas, tá, que nós desenvolvemos, que seria por meio de um processo de inovação. Assim como a gente falou lá, que para desenvolver produtos, né, o P&D tem um processo, para te gerar a necessidade de produto, também tem um processo que é, antes da criação, vem a inovação. Então, eu trabalhei, antes de entrar na Uber, eu trabalhei no IEL, lá da FIEGS, e a gente aplicava metodologia, né, de gestão da inovação em empresa. Então, a gente fazia tinha um método, né, e a gente aplicava esse método nas empresas que a gente ia. E esse método visualizava, buscava diagnosticar 3 dimensões da inovação dentro da empresa. Aquela inovação exploratória que vai te dizer, te definir uma estratégia de inovação, ou seja, eu inovo. Em que sentido? Eu oriento a minha equipe para a inovação, né? Tem aquela inovação que é a disruptiva, uma vez orientado, né? Eu sei sobre o que eu quero inventar, agora eu vou criar algo novo, né? Que foi como a criação de um celular, né? Antes dos anos... nos anos 80 não existia celular. Quem é que teve ideia do celular? Alguém surgiu com uma ideia e viabilizou. Tu andar com o celular na cintura. Hoje em dia, o que a gente menos usa, né, dentro que a gente chama isso de celular, que é um smartphone, na realidade, o que a gente menos usa é tu ligar e falar com as pessoas, né? Hoje tem várias outras formas de comunicação que estão tudo aqui dentro. Então, desde uma pesquisa, desde um software de comunicação, né, de uma divulgação de material. Então, tu faz tudo por aqui, né? E isso surgiu do quê? De uma percepção de futuro. Obviamente, teve uma série de outros fatores que tiveram que estar atrelados para que isso se tornasse uma realidade. A questão das antenas, né? Nos anos 90, quem tinha um celular era problemático, porque ele só funcionava na cidade, né? Muito embora ainda existem alguns cantos remotos, né, no nosso Brasil, no mundo, que o celular também tem sinal fraco, né? Mas, então, lá o que nós fazíamos? A gente observava, então, o quanto que a empresa tinha uma definição para a equipe inovar, o quanto ela gerava inovações disruptivas e incrementais, né? Então, como é que funcionava a questão da inovação exploratória, né? Então, tu tinha que perceber, né, quais são as forças de mudança. Por exemplo, hoje, nós estamos tendo uma grande força de mudança, que é o quê? Essa questão da pandemia. Então, assim, olha só, o que é o processo? Identificação e análise das forças de mudança com maior impacto e incerteza para o futuro das organizações. Tudo sob um ponto de vista. Qual é o resultado? Incertezas cruciais caracterizadas, estruturas de cenários formados, né? Então, dentro dessas forças de mudança, a gente vai, então, criar cenários futuros, ou seja, ok, questão da pandemia, a vacina vai sair, mas mesmo assim a gente vai ter que continuar usando máscara, a gente vai continuar sem ter aula presencial, ou seja, tudo depende do teu negócio. Por exemplo, eu trabalho em educação, eu vou trabalhar com cosmético, eu vou trabalhar com domossaneantes, eu vou trabalhar com fertilizantes, eu vou trabalhar com laboratórios. Bom, o que vai afetar o meu negócio? Então, tu vai definir, bom, então,
eu vou prever que, dentro da educação, por exemplo, essa pandemia vai permanecer no mínimo até o meio do ano que vem. Então, eu vou precisar definir um cenário de não retorno às aulas. Então, o que eu posso fazer? Né? Eu vou criar esses cenários, que é a projeção de cenários futuros e análise de seus impactos, ameaças, oportunidades para a organização. Qual é o resultado? Diferentes cenários de evolução de contexto organizado, potenciais plataformas de crescimento para a organização. Muito bem. Então, eu já sei o que vai ser o cenário do futuro, né? Ou seja, para daqui... E quando a gente fala de inovação exploratória, a nossa visão, ela não é a visão do ano para o ano que vem. A gente pode ter uma visão mais para frente. Ou seja, eu posso enxergar, no futuro, um cenário visível é que vai acabar o petróleo, por exemplo. Então, o que eu vou fazer, né, em termos de criação de novos processos, de novos produtos que venham a substituir todos os derivados do petróleo? Né? Então, eu começo a trilhar, por isso que tem esse olhar aqui de uma trilha, né? Eu começo a trilhar para gerar essa minha inovação. Então, uma vez orientado isso, eu defino uma estratégia, que é desenhar detalhadamente a estratégia de inovação dos caminhos requeridos para a construção do futuro ambiciado, né? E aqui, quando tu tens, então, a tua estratégia de inovação, tu vai ter que definir um plano, né, detalhar essa área de atuação, de desenvolvimento de inovação e as competências necessárias. Por exemplo, se eu visualizo que lá no futuro, 2100, o petróleo não vai ser mais como é hoje, eu vou ter que achar uma alternativa para tudo que depende do petróleo, desde roupas, desde celulares, desde materiais complementares, tudo que envolver polímeros, eu vou ter que repensar outra fonte, porque o petróleo vai acabar. Então, quais as competências? Eu vou ter que contratar arquitetos, eu vou precisar de engenheiro mecânico? Não, vou precisar de químicos, eu vou ter que trabalhar com materiais, eu vou ter que avaliar melhor as propriedades, eu vou ter que buscar novos recursos, certo? Então, isso é o que vai me orientar. Um grande exemplo que a gente tem do resultado da aplicação desse tipo de trabalho é o que tu enxerga aqui no que a Shell faz, do que a gente chama Shell Cenários, tá? Só um minutinho, pessoal. Eu guardei tão bem que eu não me lembrava onde eu tinha guardado. Então, pessoal, vocês estão aí? Todo mundo presente? Sim. Tá tranquilo? Eu tô. Sim, tô tranquilo. Então tá, vamos voltar lá então. Então, o que é esse Shell Cenários, tá? Olha só, os cenários sobre novas lentes fazem parte de um processo contínuo que é usado há 40 anos pela Shell para questionar as perspectivas dos executivos sobre o ambiente de negócios do futuro. Os cenários são baseados em suposições e quantificações plausíveis e foram concebidos para desafiar a gestão a considerar até mesmo eventos que sejam apenas remotamente possíveis. Essa abordagem também ajuda a proporcionar aos responsáveis pela tomada de decisão um conhecimento mais aprofundado
sobre as opiniões mais diferentes que outros possam ter, bem como a necessidade de lidar com essas perspectivas eficientemente e o significado das escolhas feitas pelos outros em relação ao seu próprio futuro. Nesse sentido, os cenários são profundamente relacionais, pois concentram-se em pessoas e no seu comportamento, e não apenas em forças econômicas, políticas e sociais que são supostamente impessoais. Então, aqui tem o link. O professor vai copiar o link. E eu vou colocar lá no chat, para caso alguém queira assistir sozinho, né? O professor vai fazer do mesmo jeitinho. Eu vou botar o... Eu vou botar vou ligar aqui o alto-falante. Daí vocês conseguem ouvir aqui. Eu não sei, essa plataforma ela não possibilita que a gente... Bom, então... The future. We're all headed there. The big question is, what will be waiting for us? Peraí. For over 40... The future. We're all headed there. The big question is, what will be waiting for us? For over 40 years, Shell has invited experts all over the world to consider our possible futures. The latest possible scenarios are as far ahead as 2100. Pessoal, então assim, o que acontece? Quando a gente fala em cenários, tá, não necessariamente eles vão se concretizar, né? Mas isso te ajuda a tu prever, né? E se aquilo acontecer, tu já vai estar preparado, né? É mais ou menos no seguinte: tu tem um filho, o teu filho tem 12 anos, então tu pode prever, bom, 12 anos, 14, 15 anos, ele pode ter um filho, né? Então, o que eu posso fazer como ações preventivas, né, para que isso não aconteça? Ou aconteça. É tudo uma questão de depende de onde tu quer chegar, né, para onde tu quer ir, né? Então, com base nessas informações, é óbvio que o modelo de negócio da Shell é combustível, é
veja, eu me criei conhecendo que a Shell era combustível, né, uma empresa de combustível. Só que a gente percebe que a Shell ela não se intitula como uma empresa do ramo do petróleo, mas sim do ramo da energia. Então, dentro do negócio dela, o que a gente vê? É a questão, em 2010, o que nós temos? Pressões sociais e políticas estimulam o bloqueio de interesses, né, estabelecidos. A questão, de 2010 a 2020, ninguém previu aqui, só veículos comercializados, né, a hidrogênio, 2020. Alinhamento entre influentes facilita a implantação de políticas seletivas. Não sei, né? Isso aqui é alinhamento, né, entre influentes facilita a implantação de políticas seletivas. Algo que se previu, né? Em termos de visualização de futuro. Desenvolvimento com gases a partir de xisto repete a experiência da América do Norte em todo o mundo, né? Então, estamos aqui, 50% da África é urbanizada em 2030, né? A população do mundo chega em 8 bilhões. A China tem instalada usinas nucleares que geram 180 gigawatts, 10% de toda a população, né, do Japão utilizam carros elétricos, 10% em 2030, né? Relação internacional dominada entre Estados Unidos e China, onde é que está isso? Aqui, ou seja, 2000, ou seja, uma polarização, combustíveis líquidos para os picos de transporte rodoviário de passageiros a nível mundial. O gás torna-se a espinha dorsal do sistema de energia, lembrando que esse cenário de montanhas é aquele onde tu vai capturar e estocar o carbono, né? Aquele cenário mais, digamos assim, promissor, é aquele que onde tu vai ter um consumo mais, digamos assim, mais consciente, né? Uma série de grandes economias emergem da armadilha da renda média e as tendências de crescimento global aumentam novamente. Então, tu vê, a gente vai ter uma retomada de crescimento global a partir dos anos 50, uma retomada da economia, do crescimento da economia. Agora a gente está no abaixo. Vocês concordam comigo? A gente passou por um ápice da economia aqui, 2010, 2020, estamos numa depressão. E retomamos em 50. Lá eu vou estar com quase 80 anos, tá louco. Bom, o cenário oceanos, né? Pressões sociais e políticas estimulam reformas e mudanças radicais do regime. Economias emergentes implementam reformas econômicas que se mostram eficazes. O PIB da China atinge 20 milhões per capita. E agora, o que cabe a nós aqui, né? Acompanhar, obviamente, se essas informações têm alguma veracidade, porque isso aqui são tendências, né? 50% da Ásia está urbanizada, né? A população da Europa inicia um declínio nos anos 30, né? Longo patamar de produção e consumo de petróleo, aqui, em 2040, ou seja, produção a 1000, consumo de petróleo a 1000. A África ultrapassa a Europa e a América do Norte como o segundo maior continente consumidor de energia. Isso é fato, pessoal, isso é fato.
hoje, no Brasil, a gente busca se desenvolver, então, muito investimento, né, foi feito aqui. Onde é que tem que se desenvolver, que não está desenvolvido? É a África. Então, lá é um grande, né, para vocês que estão se formando, é um grande celeiro, é um grande local onde dá para te desenvolver grandes negócios, né? É que nem a gente fala, vamos falar internamente, né? Tu abriu um negócio em Canoas, né? Ou tu abriu um negócio em Montenegro. Bom, depende, né, do que tu tá falando. Né? O que é seu objetivo? Aqui a concorrência é maior, lá talvez seja menor. Mas o que tu pretende fazer? Vou abrir um laboratório de análises clínicas. Bom, qual é o potencial que tem da região? Então, tu tem que avaliar. Aqui tu tem concorrência, mas e lá tu tem clientela? Então, tudo isso faz parte dessa visualização de cenários. Claro, aqui a gente está indo além, né, pessoal? Aqui tu está imaginando como vai ser o mundo daqui 50 anos. Né? Bom, então, uma das coisas que o professor quis mostrar para vocês, quando a gente define uma inovação exploratória, a gente caracteriza o quê? Um olhar de futuro. No futuro, então, o petróleo vai acabar. A gente está vendo aqui que o petróleo, né, vai estar cada vez mais escasso a partir dos anos 50. Então, daqui 30 anos, o menor, né, o que eu vou ter de opções para estar melhorando isso? Né? Aqui tinha uma coisa bem interessante, que é... deixa eu ver aqui. Nossa, onde é que está financiamento? Aqui. Nos anos, aqui em 2030, aqui é 2040, eu acho, não, 2040, 2035, mais ou menos, esse CCS aqui é a captura de gás carbônico e estocagem dele debaixo da terra. Né? Para quê? Para te aproveitar o carbono do gás carbônico e, a partir desse carbono, tu gerar combustível, ou tu gerar matéria base para a formação de polímeros ou para a formação de química orgânica. Então, tu vê, já se tem uma previsão de, em 2035, tu já armazenar 1 gigatonelada de CO2 ano, né, de forma subterrânea. Aqui, as emissões, né, no final aí de 2025, as emissões chegam a 40 gigatoneladas por ano de CO2. Então, uma das formas de tu reverter isso é dessa forma aqui, dessa maneira. Então, perceba que para ti que é uma empresa de energia, tu entender, ter essa visualização, te ajuda. Tá? Bom, e em cima dessa visualização de futuro, então a questão é estocar CO2 e utilizar isso como fonte de gás carbônico. Bom, então existe uma orientação de uso do carbono disponível na atmosfera. Essa é a minha orientação estratégica. Como utilizar o carbono disponível na atmosfera? Qual é o carbono que está disponível na atmosfera? Principalmente é o CO2. Com base nesta orientação, a gente aplica, então, uma inovação. E isso depende do quê? Né? Depende de tu definir o desafio. Por exemplo, um dos desafios foi retirar carbono da atmosfera. Bom, esse é o desafio.
Agora tu vai buscar o processo de gerar novas perspectivas. Tu vai ver o que tem de tendência. O que é necessário, qual é a competência que é necessário para a gente retirar carbono da atmosfera. Bom, eu vou precisar de pessoas que conheçam de química, conheçam de física, eu vou precisar de engenheiros, eu vou precisar trabalhar com compressão de gases, eu vou precisar trabalhar com processo de purificação de gases. Veja, eu vou ter que precisar de uma série de competências, tecnologia, sensores, né? Eu vou ter que quebrar algumas ortodoxias, né? Por exemplo, o que é uma ortodoxia? Não, aqui sempre foi feito desse jeito. Então, não adianta querer mudar. Ou seja, uma ortodoxia é algo que se estabelece como uma regra. Como é que se muda uma regra? Né? Por exemplo, aqui em casa a gente sempre janta assistindo televisão. Então, se tu sempre fizer isso, tu sempre vai ter um almoço igual. Não, agora vamos desligar a televisão. Não vai ter mais televisão no almoço. Tu está quebrando uma ortodoxia. E o que é os stakeholders insights? Ou seja, é quando tu busca nos teus potenciais clientes ou nos teus parceiros o que eles gostariam, né? É óbvio que se Ford perguntasse em 1920 o que os clientes dele necessitariam, eles iam dizer, não, eu preciso de um cavalo mais rápido, né? Jamais o Ford teria desenvolvido um carro, né, com motor a combustão interna, né? Então, tu não pode fazer as perguntas óbvias, mas tu tem que perceber como é a rotina dele, né, o que são as necessidades, tá? Bom, e daí, isso são informações que vão divergir para depois convergir, depois tu vai ter uma parte de ideação, né, que a gente chama muito de brainstorm, gera inúmeras ideias, quanto mais ideias tu gerar, melhor. Então, tu pega todos esses resultados disso aqui, dessas ferramentas que tu aplica, tu gera uma porção de ideias e associa essas ideias que respondam ao desafio. E daí, dentro disso, te aparecem propostas de valor, né? Eu posso fazer isso, posso fazer aquilo, que é nada mais do que gerar um modelo de negócio, que é o que vocês fizeram. Né? Tu pega várias ideias, compila elas e gera uma proposta de valor. E essa proposta de valor é o que vai lá no centro, né, do Canvas, lembra? E dentro dessa proposta de valor, sim, tu vai testar isso. Né? Daí entra a questão dos laboratórios, que pode entrar prototipagem ou não. Né? Então, todo esse processo aqui é para te gerar, então, uma inovação, te gerar algo novo. Mas veja, pessoal, não é depois de tudo que a gente passou já, estamos na 6ª aula, se a gente volta e pensa um pouco como é que era o negócio lá da indústria de tintas, né? Quando a gente leu aquele artigo, ou daquela indústria familiar de borracha, muitas vezes a gente não passa por esse processo aqui. Ou seja, tu não quebra nenhuma ortodoxia, o que o cliente quer, faz. Né? Não é reinventar uma cor, ou apresentar uma cor nova para o mercado. Muitas vezes é tu ter um conceito diferente, né? É tu quebrar ortodoxias. Isso aqui a gente chama de lentes, ó, é usar uma outra lente. Então, aqui, isso aqui é um material da Gerdau, tá, que mostra uma série de trends, que são uma série, né, de tendências. Né? Então, com relação a Clean Air Act, né, o que se espera, né, em termos de purificação do ar, quais as ações a nível de purificação do ar. Então, esse material é um material da Gerdau, tá? De visão de futuro. Então, ó, fala que as ações de purificação do ar, né, vão ser estabelecidas por uma lei federal, pelo Congresso de 1970, né, referente aos problemas
da poluição, né? Então, a agência EPA, né, determina certos parâmetros. Então, existe uma tendência, né, de cada vez mais ter restrições. Então, isso te dá um sinal de alerta, regulação. Então, tem coisas que, por exemplo, eu vou estar criando algo que gere mais CO2. Não, peraí, as restrições ambientais são cada vez maiores. Por exemplo, carros produzidos hoje, nenhum deles sai sem catalisador. Né? Para quê? Para minimizar certos tipos de gases. Os combustíveis, cada vez menor o teor de enxofre. Ou seja, a questão do eficiência energética em termos de combustíveis, né? Então, cada vez mais os automóveis, eles vão estar cada vez mais leves e vão ter cada vez mais tecnologias associadas a ele para que o carro ande mais com menos combustível. Então, exemplos de aplicação. O programa de 2009, né, agora estabelecido, avalia, né, um padrão de economia de combustível de 35 milhas por galão. Né? O galão é 3,6. Deixa eu ver aqui. Quantos quilômetros tem uma milha? Pessoal, estão aí? Sim, professor. Sim. 1.400 metros por uma milha? Alô, o pessoal está aí ou não? Sim, todo mundo. Aham. Alto e claro. E aí, pessoal, tudo tranquilo? Está nos ouvindo? Vamos lá. Daqui a pouco já vai ter um intervalinho. Acho que não está ouvindo. Aqui. Então, por exemplo, uma milha é 1,6 quilômetros. Então, veja aqui, 5,5 vezes 1,6, dá 56 quilômetros dividido por 3,6, que é o galão. Ou seja, a tendência é de que os carros, em 2016, né, modelo de 2016, façam, no mínimo, um consumo de 15,8 quilômetros por litro de combustível. Né? Olha aqui. Então, a nova política aumenta o rendimento em 5% na eficiência até 2016. Por quê? Porque antes disso, os carros estavam fazendo, em média, 25 milhas por galão. Então, tu pega aqui, 25 vezes 1,6, dividido por 3,6, em média, os carros faziam em torno de 11 km por litro, e a partir de 2016, esses modelos de 2016, por uma questão de regulação, obrigatoriamente eles deveriam estar rodando mais com menos. E olha aqui, e existe uma previsão de que até 2025, 54,5 vezes 1,6 dividido por 3,6. Há uma previsão que até 2025 eles vão ter um consumo de 24,2 quilômetros por litro. Então, estão percebendo isso, pessoal? O que é isso? Isso quer dizer o quê? Que cada vez mais os carros vão ficar econômicos. E para isso, vai ter que mexer em material para diminuir o peso, né? Vai ter que pensar em tecnologias como baterias, né, que reaproveitam a energia na frenagem, coisas desse tipo. A questão dos veículos híbridos, né? Depois vocês leiam com mais calma. A questão da economia, né? A redução da massa dos carros, né? Então, por quê? Eu sou a Gerdau, eu sou uma empresa que produz o aço. Interessa eu saber esse tipo de informação? Claro que interessa. Por quê? Porque se eu produzo aço e existe uma tendência que me diz que os carros vão reduzir a massa, quer dizer que eu vou estar perdendo venda de chapa. Eu vou estar perdendo, né?
Aumento na volatilidade dos preços, né, de matéria-prima. A questão da emissão de gás carbônico. Olha aqui, olha quanto de gás carbônico que um carro produzia por quilômetro em 2007. 164 gramas por quilômetro. 2010, 144. Até 2020, esse ano, os carros produzidos nesse ano, né, existe uma tendência de que eles gerem 95 gramas por quilômetro. A questão da eficiência energética é imperativo, ou seja, a tendência de que tudo que tenha eficiência seja priorizado na hora da compra. Uma geladeira mais eficiente, eu vou querer a mais eficiente. Um televisor, um carro, um celular que dure mais a bateria. Ou seja, essa é a busca, né, a outra tendência. Flexibilidade, né, na produção em célula, né, não é aquela produção muito voltada ao negócio, não é uma produção em série, né, em produção em grande escala. É bem na linha daquele grupo lá que falou sobre os cosméticos, onde eles apresentaram que os produtos deles seriam produzidos, mas em um prazo X de tempo, mas sempre tendo rotatividade de estoque. Para quê? Para o teu cliente não ficar sem, né? Bom, agora o que nós vamos fazer? Vamos fazer um intervalinho, tá? Depois do intervalo a gente vai ver esse case aqui da 3M, tá? E daí, logo na sequência, a gente retoma o TDA, ok? Ô, professor. Tu perguntou alguma coisa? O senhor não nos ouve? É isso que perguntou? Sim, que nós estávamos falando com o senhor e o senhor não parecia que não estava ouvindo. Eu não estou te ouvindo, cara. Claro que eu não escuto vocês. Eu tinha desconectado o fone aqui, ó. Puta merda. Puxa, vocês falaram alguma coisa, pessoal? Sim, a gente estava falando. Você perguntou,